versículo 22. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Segunda Tessalonicenses 1, 9 e 10, um texto que temos já lido bastante. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Colossenses no capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A ênfase aqui é conduzindo muitos filhos à glória. Ainda leremos 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E por fim, 2 Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Texto que tem sido também bastante lido. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar. Amado Senhor, como nós te somos gratos por esse tempo que Tu nos tem dado. Muito Tu tens repartido conosco, e o nosso desejo é que o Teu Espírito nos ajude a entesourar tudo isso nos nossos corações. E permitir que Tu ainda fales muito conosco, Senhor, através do que Tu falaste aqui. Mas agora, Senhor, queremos pedir por esta sessão que Tu venhas falar conosco. Sopra sobre a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Levanta-nos para Ti mesmo. Desperta-nos. E leva-nos adiante em tudo aquilo que Tu tens para nós. Nós nos encomendamos às Tuas mãos, Pai amado, confiados na Tua graça somente, e no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos compartilhado aqui sobre a formação de Cristo em nós. Nós já vimos que esse processo começa com o recebimento da vida de Cristo no novo nascimento, pelo Espírito Santo que vem habitar em nós. Falamos sobre isso no primeiro dia
naquilo que intitulamos Cristo implantado em nós. A sua vida nos foi dada. A sua vida veio pelo Espírito Santo habitar no nosso espírito. Essa vida está em nós. Em segundo lugar, nós vimos que essa vida que está em nós, ela deve tomar forma, ela deve crescer, ela deve avançar. Nós precisamos conhecer essa vida, conhecer as suas faculdades, conhecer o seu tremendo potencial. E crescemos nisso ao descobrir o conflito que há em nós. Existe por natureza um princípio de vida caído, que está em nós, que não foi removido no novo nascimento. E desse conflito da carne com o espírito, do velho homem com o novo homem, desse conflito é que vai surgir essa formação de Cristo em nós. À medida em que nós permitirmos que o que é velho seja mortificado e o que é novo seja vivificado. Essa é a tarefa do Espírito Santo. E nós, contemplando a obra de Cristo na cruz, onde nós fomos unidos com Ele na sua morte e também na sua ressurreição, é contemplando essa obra e permitindo que o Espírito Santo a torne viva e operante, cada momento na nossa vida, é que nós vamos então dando lugar à vida de Cristo e mortificando a vida do nosso velho homem, aquela vida que gravita em torno de nós mesmos, aquela vida que é atraída pela sedução do pecado, pelos atrativos desse mundo. Assim nós vamos crescendo. Então devemos lembrar, irmãos, que os nossos olhos não devem estar somente no que Cristo fez por nós, mas também nós precisamos considerar aquilo que Ele fez em nós na cruz do Calvário. Nós que nascemos de novo. E se porventura alguém aqui não nasceu de novo, considere bem isso. É necessário nascermos de novo. É necessário receber essa vida em nós. É necessário que essa vida esteja no nosso coração, para que então possamos caminhar com o Senhor, para que Ele seja formado em nós. Hoje nós podemos andar segundo a lei do Espírito da vida. Por natureza, nós andamos na lei do pecado e da morte. Nós sempre andamos assim. Uma vez que herdamos do nosso pai natural, Adão, uma vida corrompida pela sua desobediência. Então, por causa disso, todo homem nascido nesse mundo segundo a carne, ele vive na lei do pecado e da morte. Não tem outro jeito de viver. Ele vive em torno de si mesmo. Ele vive segundo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele decide o que é bom e o que é mal. E o centro da sua decisão é Ele mesmo. Somos nós mesmos. Assim nós vivemos boa parte das nossas vidas, muitos de nós. Agora essa vida nova que está em nós, ela quer nos reeducar. Para que o centro de gravidade da nossa vida não sejamos mais nós mesmos, mas Cristo que vive em nós, pelo Espírito Santo. Se nós vivermos debaixo da lei do Espírito da vida, se nós vivermos no contexto desta lei, nós venceremos o pecado, a carne, o mundo e o inimigo. Porque essa é uma lei que supera os efeitos dessa lei anterior. Nós já vimos isso. Não só iremos aprender a vencer a carne, meus irmãos e irmãs, mas nós vamos aprender a odiar
a carne. Nós vamos aprender a nos envergonhar cada vez que o Espírito Santo nos mostra como a carne é sutil e como ela vem tentar nos inclinar em direção aos seus feitos, às suas obras, à sua mente. E esse é o caminho do crescimento da vida de Cristo em nós, para que Ele seja formado em nós. Esse caminho é um caminho de alegria, de tristeza, quando nós descobrimos cada aspecto da carne que ainda, por menor que seja, opera em nós. Mas é alegria também, porque nós vamos descobrindo diariamente, em coisas pequenas, coisas do dia a dia e também em coisas grandes. Nós vamos descobrindo a alegria de perceber que o Espírito Santo trabalha no nosso interior, nos conduzindo, para que estejamos conduzindo todos os feitos da carne ao lugar de morte. A morte inclusiva e poderosa do nosso Senhor na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos conduz a essa vivificação, essa vida de ressurreição. Cristo em nós, vivendo a sua vida em nós. Hoje nós queremos ver o resultado final desse processo de ser transformado à imagem de Cristo. Se nós seguirmos o caminho que estávamos olhando em Romanos 8, na última vez, ontem, nós veremos que a nossa experiência de vivificação e mortificação, ela tem o propósito de nos conduzir a sermos filhos maduros de Deus. Os irmãos aqui já têm enfatizado suficientemente que na língua original do Novo Testamento, no grego, existem duas palavras diferentes para falar do filho ainda criança e do filho já amadurecido, né? E esse é o propósito da formação de Cristo em nós, nos levar à maturidade. Romanos 8,14 nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui, a palavra filhos de Deus, nesse trecho de Romanos 14, é iós, ou seja, é o filho maduro, é o filho crescido. Qual é a característica então do filho crescido, maduro? É que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Vocês lembram lá de João 3, né, irmãos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então o Senhor Jesus ali em João 3, ele está falando a Nicodemos a característica do filho maduro. O vento, um tipo do Espírito Santo, ele sopra onde quer. Se nós não temos o nosso espírito vivificado, nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele é conduzido, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem uma sensibilidade interior por causa dessa vida que lhe foi dada, a vida de Cristo, que está no seu espírito. Ele, pelo constante exercício, pela constante disciplina do Espírito Santo, esse Filho de Deus, ele aprendeu a perceber os movimentos do Espírito Santo e a ser guiado por estes movimentos. Um pouquinho mais adiante, Romanos 8, versículos 16 e 17, novamente a palavra filhos aparece. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui a palavra usada 2 vezes fala do filho pequeno, o teknon, né? Ele é tão filho de Deus quanto o outro, que nós mencionamos no capítulo 8, versículo 14, né? Só que a diferença é que ele não é maduro como o outro. Se nós vamos adiante no capítulo 8, e eu estou citando essas menções porque é importante nós aqui vermos a diferença entre o filho maduro e o filho ainda criança. Romanos 8, 18 a 21. Na verdade, vamos ler só o 18 e o 19. Romanos 8, 18 e 19. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui o texto de Romanos nos fala do resultado final desse processo de amadurecimento dos filhos de Deus. O que vai acontecendo como resultado final? A glória de Deus será revelada neles. E na verdade, quando nós vemos aqui que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, isso é algo muito interessante, irmãos. Existe uma tradução do Novo Testamento que diz que aqui a criação ela está na ponta dos dedos dos pés, na expectativa, ansiosa, aguardando, porque ela está no cativeiro, não por sua própria vontade, mas por causa da queda do homem. Toda a criação geme e suporta angústias por causa do nosso pecado, da nossa queda. E ela está em expectativa, porque quando os filhos de Deus forem manifestados em glória, na plenitude da sua maturidade em Cristo, então ela será liberta desse cativeiro. Toda a criação. Portanto, esse será um dia glorioso. Como nosso irmão Luiz falou anteriormente, essa revelação ela será uma revelação coletiva. Uma revelação da igreja, do corpo de Cristo, todo manifestado em sua glória, todo expressando a beleza de Cristo. Cristo sendo admirado naqueles que creram. Esse será um dia glorioso. O cativeiro de toda a criação terá terminado. Hoje em dia, nós estamos crescendo. Hoje em dia, Cristo se expressa em nós, sem dúvida. Hoje em dia, algo da sua glória pode ser visto naqueles que têm experimentado ao Senhor, na igreja do Senhor, em alguma medida. Mas isso ainda é muito pequeno, comparado ao que haverá naquele dia. Esse é o resultado final, então, desse processo de Cristo ser formado em nós. A plenitude da sua glória manifestada nos santos, na igreja, enchendo o universo com a beleza de Cristo. A palavra glória, já foi falado aqui, né, irmãos, a dificuldade de se definir essa palavra. Se nós formos assim, em um dicionário, uma definição muito técnica e, portanto, pobre no sentido espiritual, ali nós vamos ver que a palavra glória no grego é doxa. E ela significa uma estimativa ou uma avaliação de alguma coisa ou pessoa. Avaliação positiva de alguma coisa ou pessoa e a consequente honra que essa avaliação resulta.
Essa é a definição do irmão Weine. Na Bíblia, essa palavra é usada quanto à natureza e os atos de Deus em sua manifestação. Portanto, glória significa a expressão da vida divina como suprema excelência e que conduz à adoração. O resultado da manifestação da glória de Deus é a adoração. Como tal glória tão excelsa, tão elevada, pode ser manifestada em nós, criaturas caídas e falhas? Em João 17, na oração sacerdotal do Senhor, João 17, versículos 4 a 5, nós lemos o Senhor afirmando o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O Senhor Jesus, na sua humanidade, Ele glorificou ao Pai plenamente. Ele consumou a obra que o Pai lhe havia confiado, e assim Ele glorificou ao Pai. Ao vir a esse mundo na sua encarnação, nós sabemos, o Senhor se desvestiu da sua glória e da sua majestade que Ele tinha no céu. Como sempre enfatizamos, irmãos, Ele não se desvestiu da sua natureza divina, porque isso é impossível. Ele veio, e como homem, Ele também era Deus. Mas como homem, Ele se limitou, Ele se esvaziou. Ele não usou jamais as prerrogativas da sua divindade. Então Ele se esvaziou da glória que Ele tinha no trono de Deus. E agora, no momento que antecede a crucificação, Ele ora ao Pai e pede que o Pai lhe conceda de volta a glória que Ele tinha antes da encarnação. Claro, Ele está pedindo que isso aconteça após a obra da cruz. Mas essa é a sua oração. No entanto, Ele pede essa glória de volta. No entanto, Ele diz que na terra Ele glorificou ao Pai. Como é que foi possível que isso acontecesse? Versículo 22, no mesmo capítulo 17 de João. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Na sua humanidade, meus irmãos, o Senhor recebeu uma glória que lhe foi dada pelo Pai. Essa glória que foi dada pelo Pai na sua humanidade não é a mesma glória eterna que Ele sempre teve, eternamente. A glória eterna do Filho de Deus, ela não foi dada, ela é intrínseca a Ele, ela é da sua própria natureza. Mas Ele deixou essa glória, Ele se esvaziou por amor de nós, para nos salvar, para ser homem, ser plenamente homem e viver aqui na terra uma vida agradável ao Pai. Agradar plenamente ao Pai e poder oferecer essa vida na cruz do Calvário a nosso favor. E poder depois, em ressurreição, nos conceder essa vida humana, vencedora, vitoriosa, que glorifica ao Pai. Então, nesse momento, antes da cruz, o Senhor pede que o Pai lhe dê de volta a sua glória eterna, que Ele sempre teve, que sempre foi sua. Como homem, Ele teve que aprender a obediência. Hebreus fala que Ele aprendeu a obediência. Filipenses fala que Ele tornou-se obediente.
Ele precisou tornar-se totalmente dependente do Pai. Nós sabemos, irmãos, que se o Senhor agisse por conta própria, Ele não pecaria. Porque nele não há pecado. O princípio do pecado não opera nele. No entanto, se Ele fizesse isso, como Ele poderia ser o nosso Salvador? Se Ele usasse das prerrogativas da sua divindade, como Ele seria aquele Cordeiro perfeito, aquele homem perfeito que foi colocado na cruz? Então, por causa disso, o nosso Senhor se tornou obediente. Todos nós sabemos que dentre a Trindade não há obediência, só existe amor, mutualidade, harmonia completa e autoridade soberana. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele teve que aprender a ser obediente, aprender a ser como uma de suas criaturas, aprender a obedecer o Pai em todas as situações, em buscar o Pai em todas as situações. Mesmo que ele soubesse a vontade do Pai, não importa, ele sempre dependeu de ouvir a voz do Pai, de ouvir a instrução do Pai. Ele tornou-se obediente. E foi essa vida obediente, essa vida de comunhão contínua com o Pai, que manifestou nele a glória da sua humanidade. Nós vemos na vida do Senhor Jesus a manifestação dessa glória. Em João 2,11, quando o Senhor transforma água em vinho no casamento em Caná da Galileia, o versículo 11 diz assim: com este sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então o Senhor, ao longo da sua vida terrena, Ele manifestou a sua glória. Essa glória não era uma glória como nós vemos, aquilo que as pessoas consideram glória nesse mundo. Algo escandaloso, algo visível, algo que todos contemplam imediatamente. Não. Era uma glória que aqueles que estavam com Ele e que olhavam para Ele podiam perceber. Uma glória escondida. Ele manifestou a sua glória em Caná da Galileia. No capítulo 1 de João, versículo 14, João testifica que ele viu essa glória na vida terrena do Senhor. Quando ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João viu a sua glória ao longo da vida do Senhor Jesus. Ele viu a glória de Deus nele. E houve um momento na vida do Senhor em que essa glória se manifestou. A glória da sua humanidade se manifestou de forma plena, que foi na transfiguração. Lucas 9, nós vamos ler o versículo 29 e o versículo 32. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Essa glória foi alcançada neste momento na vida do Senhor Jesus. Esse momento no Monte da Transfiguração, ele significa o coroamento da humanidade do Senhor Jesus. Naquele momento, ele havia alcançado a plenitude da humanidade. Nós sabemos que o Pai já havia dito no seu batismo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Isso foi no batismo, quando ele tinha 30 anos. Aqui na transfiguração,
3 anos depois, o pai novamente se manifesta. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Por 2 vezes o pai expressa a sua aprovação quanto a este varão. Por 2 vezes, nós vemos que a vida do Senhor Jesus, ela recebe o selo de aprovação pela voz do Pai. No batismo, aqueles 30 anos que haviam se passado antes, o Pai testifica que foram fonte de prazer e satisfação. O Senhor Jesus cresceu, desde criança, adolescente, jovem, adulto, oculto em Nazaré, trabalhando na carpintaria, provavelmente cuidando da sua família, porque seu pai faleceu cedo, como o filho mais velho. Ele viveu uma vida escondida, uma vida normal, como qualquer um de nós. E o pai teve plena satisfação naqueles 30 anos. Mais 3 anos, e ele sobe ao Monte da Transfiguração. E ele está perfeito. Porque de dentro dele, a luz se irradia. Meus irmãos, não foi uma luz que veio do céu sobre ele, não. De dentro dele veio luz que fez com que as suas vestes resplandecessem de brancura e o seu rosto fosse transfigurado. Luz, plenitude de luz. Isso é glória. O texto de Lucas diz que eles viram, os discípulos, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, viram a sua glória. Essa é a plenitude da glória da humanidade do nosso Senhor Jesus. Ele alcançou ali a perfeita humanidade. O propósito do Pai, estabelecido ao criar o homem, a sua imagem e semelhança. O propósito do Pai de que este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, recebesse em si a vida de Deus, e essa vida se manifestasse nele em maturidade, aqui foi alcançado, aqui foi manifestado. Nós sabemos que naquele momento o nosso Senhor Jesus poderia ter ascendido aos céus. Ele estava pronto, pessoalmente, nada lhe faltava para que ele retornasse à sua glória que ele tivera antes. E aí agora ele retornaria, recebendo a sua glória divina, que sempre foi sua, e ao mesmo tempo carregando a glória da sua humanidade perfeita aos olhos do Pai. Mas ele não subiu dali. Ele desceu do monte. Ele tinha que ir a outro monte. Ele tinha que ir ao monte do Calvário. Para que aquela vida perfeita, sem mácula, capaz de subir ao trono, fosse oferecida por mim, por ti, por cada um de nós, meus irmãos. Se o Senhor Jesus subisse do Monte da Transfiguração, o Pai teria um filho na glória. E somente um. Mas pela graça de Deus, o nosso Senhor desceu do Monte da Transfiguração e foi até o Calvário, por amor de nós. Que maravilha isso. Por causa disso, Hebreus 2:10, que nós já lemos no início, nos diz que Ele hoje está conduzindo muitos filhos à glória. Vocês percebem, irmãos, aqui o objetivo da nossa salvação? O objetivo da nossa redenção? O Pai hoje está conduzindo muitos filhos à glória. Hoje Deus está levando adiante
essa obra em nós. Hoje Deus quer levar os seus filhos, a sua coletividade, a sua igreja, à glória. Aqui, o sentido não é somente que nós vamos para um lugar de glória, meus irmãos. É que nós estamos sendo pessoalmente conduzidos para esse propósito, de que a sua vida em nós manifeste a sua glória. Qual é a nossa parte nessa obra tão preciosa? 2 Coríntios 3, 17 e 18, que é um texto que já foi lido várias vezes, né? Nos fala que todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós já ouvimos aqui, nosso irmão Romeu já falou, que nós somos transformados ao contemplar a glória do Senhor, ao contemplar a sua pessoa, ao contemplar as suas belezas, ao contemplar a sua humanidade perfeita e também ao contemplar a sua glória junto ao Pai. É contemplando o Senhor que nós somos transformados de glória em glória. Se nós estamos andando no Espírito e não na carne, então esse processo está em andamento, irmãos, cada dia nas nossas vidas. E assim Cristo é formado em nós. Nós sabemos que esse trecho nos fala de comunhão, contemplar a glória do Senhor. Nós não contemplamos a glória do Senhor correndo por aí, fazendo 1001 coisas, ocupados com atividades. Nós precisamos daquele tempo, separados, na presença do Senhor. Entrar no quarto e fechar a porta. Eu não sei como é que você faz, irmão, mas é aí que nós podemos nos deter diante da pessoa do Senhor e contemplá-lo. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, aqueles que talvez não estão acostumados a meditar na palavra do Senhor, a se deter na presença do Senhor em oração, nós vamos ver como as nossas mentes são distraídas. Sem dúvida, ao fazermos isso, nós não devemos levar nada eletrônico. Não leve, é sempre uma tentação. Sempre vai haver uma campainhazinha, sempre vai haver uma luzinha que vai brilhar. Mas, meus irmãos, mesmo que nós façamos isso, nós vamos perceber como as nossas mentes são distraídas, como nós temos dificuldade de focalizar no Senhor, na sua palavra. Como existem fortalezas na nossa mente, como existem sofismas, como existem processos mentais, e nós não conseguimos nos libertar das nossas angústias, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Precisamos orar ao Senhor para que Ele nos dê libertação, de forma que as nossas mentes possam se aquietar e possamos contemplá-lo. E Ele então, se revelando para nós, nos transforme. Nosso rosto precisa ser desvendado diante dEle. Que o Senhor nos conduza. Nesse momento que falamos em comunhão, cabe aqui uma pergunta, irmãos. O que é comunhão? Será que comunhão é eu separar alguns minutos, sentar e ler a Bíblia? Separar mais alguns minutos para orar? Sem dúvida que isso é comunhão com Deus.
sem dúvida. Mas será que é só isso? Será que quando eu falo de comunhão com os irmãos, é simplesmente encontrar meus irmãos, conversar um pouquinho com eles, falar qualquer coisa? Será que isso é comunhão? Estar junto com o irmão certamente é o caminho da comunhão. Mas o que está acontecendo quando nós estamos juntos? Quando nós estamos na presença do Senhor, será que há interatividade? Sim, nós oramos ao Senhor, mas no nosso espírito há espaço para que, durante a própria oração, eu perceba coisas da parte dele. Quando estou lendo a palavra de Deus, sim, eu estou recolhendo esse conteúdo maravilhoso, estou enchendo a minha mente. Mas será que está havendo, ao mesmo tempo, aquela atividade do Espírito Santo de nos mostrar coisas na nossa própria vida? O que é comunhão? Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Vocês sabem que ali em 1 João 1, João começa dizendo uma série de coisas. Vamos ler desde o versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Estes 2 versículos iniciais, eles nos falam do encargo de João. Ele apela para o testemunho do que ele viu, do que ele tocou, da pessoa do Senhor, o verbo encarnado, que as mãos dele apalparam. Ele viu essa vida, ele dá testemunho dessa vida, ele anuncia essa vida eterna, que estava com o Pai e que foi manifestada aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aqui nós temos a comunhão entre os irmãos. Meus irmãos, que tipo de coisa é a comunhão entre os irmãos? É essa comunhão em torno do verbo da vida, em torno da manifestação do Filho de Deus encarnado, em torno desta pessoa que veio ao mundo, que habitou entre nós. Então a nossa comunhão uns com os outros, ela está em torno do anunciar essa pessoa, do compartilhar dessa pessoa. Esse é o centro da nossa comunhão. Mas essa comunhão, ela não é só entre pessoas. João está falando aqui, mantenhais comunhão conosco. Ele acrescenta ainda no final do versículo 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a nossa comunhão é o fato de nós termos sido colocados dentro da comunhão que o Pai tem com o Filho. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para podermos ter comunhão com Ele. Para que Deus pudesse compartilhar o seu amor conosco. Para que nós pudéssemos ser família com Ele. Deus deseja comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E por isso nós somos criados. Para que a comunhão perfeita, autossuficiente da Trindade pudesse ser estendida a muitos filhos. Então, irmãos, comunhão é que nós fomos inseridos
naquela comunhão que já existe entre o Pai e o seu Filho. Entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos colocados lá para dentro. E nós agora estamos participando dessa comunhão. Isso é algo muito elevado. Mas que o Senhor possa cativar os nossos corações para entendermos o que é essa comunhão. Se nós vemos alguns trechos das Escrituras, por exemplo, Provérbios 8, lá nós vemos o diálogo da sabedoria. A sabedoria se apresenta e ela fala como o universo foi criado. O diálogo é entre a sabedoria e Deus. Quem é a sabedoria? É o Filho. O Filho e o Pai estão ali na criação, interagindo. Nós somos chamados a participar da comunhão do Pai e do Filho, dos negócios que o Pai, o Filho e o Espírito têm aqui nessa terra e no céu. Nós somos chamados para isso, para essa intimidade de relacionamento com o nosso Senhor. Para isso somos chamados para orar, ligar, desligar, trazer a sua vontade para a terra, desligar o que não é a sua vontade. Meus irmãos, essa é uma comunhão maravilhosa. E João aqui nos fala desse caminho de comunhão. Nós somos inseridos na comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito têm entre si. Isso é comunhão. Ali dentro dessa comunhão, então, nós temos comunhão uns com os outros. E nisso nós somos transformados. A comunhão é o meio de transformação. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. De glória em glória a sua imagem. Esse é o caminho. A glorificação, irmãos, ela não é só algo futuro. Nós costumamos pensar na glorificação como algo futuro. E é verdade. A glorificação futura é incomparável com qualquer glória que nós possamos experimentar aqui. No entanto, 1 Coríntios 6:20, que nós lemos no início, nos diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos. Então a glória, ela não é algo somente para o porvir. Quando o Senhor vier, sim, quando o Senhor vier, a glória vai ser plenamente manifestada. Nossos corpos serão transformados. Não haverá mais limitações, doenças, sofrimentos. Será um dia de glória. Sem dúvida, irmãos. A vida do Senhor se manifestará plenamente, sem impedimentos. Nós poderemos contemplá-lo como Ele é. Isso é algo maravilhoso. No entanto, existe uma medida dessa glória que nós experimentamos aqui. Paulo nos diz: glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos. Agora, é o que diz aqui. Em João 17, na oração que nós já lemos do Senhor Jesus, João 17, de 20 a 22, ali diz, o Senhor afirma: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Aqui o Senhor está falando no presente. Durante o tempo em que Ele esteve com os seus discípulos, Ele transmitiu a glória. Essa glória que foi dada, a glória da sua humanidade, Ele transmitiu, Ele deu. O sentido aqui literal é: Ele deu essa glória aos seus discípulos com uma finalidade: para que sejam um, como nós o somos. Meus irmãos, aqui nós vemos como essa glória nos é dada com uma finalidade: que a igreja, o corpo de Cristo, manifeste a unidade que há entre o Pai e o Filho.
E quando nós, como filhos de Deus na igreja, estivermos crescendo nesta unidade entre nós, então o mundo vai crer. Esse será o testemunho da glória de Deus. O testemunho do corpo de Cristo. Meus irmãos, como o inimigo se lança na igreja para produzir divisões, dissensões, antagonismos. Porque o inimigo sabe muito bem que enquanto nós estivermos divididos, a glória de Deus não será manifestada em nós, corporativamente. E é por isso que o Senhor orou. Orou por eles, para que nós sejamos um, para que o mundo creia que Ele foi enviado. E assim Ele transmite a glória da sua humanidade para nós. Em João 17, nessa mesma oração, 9 e 10, o Senhor diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então o Senhor nos dá a sua glória, a glória da sua humanidade, para que em nós, Ele mesmo seja glorificado. E isso seja visto, não somente em nós individualmente, mas no testemunho da igreja. Nós sabemos que vai haver uma manifestação em glória, meus irmãos, no futuro. E nós já vimos os trechos de Romanos 8, que tratam da expectativa da criação, pela manifestação dessa glória em nós, naquele dia. Citamos o trecho de 2 Tessalonicenses 1,10, vários de nós que estiveram aqui ministrando, quando Paulo afirma: quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. E isso é algo maravilhoso, irmãos. O Senhor receberá glória em nós, nos seus santos. Ele será glorificado, porque a sua vida terá crescido, terá sido formada em nós, e isso é glória. Esse trecho também fala que ele vai ser admirado em todos os que creram. Naquele dia vai haver como que uma galeria, em que os anjos e aqueles que estiverem sobre a terra na vinda do Senhor, eles vão contemplar as glórias do Senhor nos seus santos. Mas isso também é algo presente. Há uma medida presente. Efésios 3, 10 a 11, Paulo afirma: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui a palavra glória não é usada, mas, queridos irmãos, isso está falando da igreja. Isso está falando do chamamento da igreja. Para que a igreja foi chamada? Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quando? Na vinda do Senhor? Não, agora. A multiforme sabedoria de Deus, ela deve se manifestar na igreja. E isto é glória. Isso é a manifestação da vida de Cristo nos santos, individualmente e corporativamente. Isso é agora. E que ela seja conhecida não somente dos próprios santos, não somente por este mundo, não somente dos anjos, mas de principados e potestades nos lugares celestiais. Esse é o eterno propósito que o Senhor estabeleceu, que o Pai estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o chamamento da igreja.
Meus irmãos, dizendo essas coisas todas, da glória do Senhor que Ele nos concedeu, para que Ele mesmo fosse glorificado em nós, dizendo essas coisas da glória reservada para a igreja, eu gostaria que os irmãos pudessem receber do Senhor um grande encorajamento. Esse é o nosso chamamento. Meus irmãos, nós não fomos chamados para resolver o problema da nossa culpa, do nosso juízo eterno. Nós não fomos chamados apenas para resolver o problema do nosso pecado. Há um chamamento muito maior. Sim, nós devemos nos alegrar com o dom gratuito de Deus. Que maravilha! Que nós temos a vida eterna, que nós não entramos em juízo, passamos da morte para a vida. Nossos pecados todos foram perdoados. Glória a Deus por isso. Que bom que somos justificados nele. Que bom que fomos reconciliados com o Pai nele. Que maravilha. Mas, meus irmãos, será que ter recebido tudo isso é suficiente para nós? Então agora nós vamos viver aguardando a nossa partida, aguardando que o Senhor nos chame, agradecidos, louvando a Ele por tudo isso. Será que é isso? Será que é só esse o nosso chamamento? Se nós levantarmos um pouquinho o nosso horizonte, nós vamos avançar de considerar apenas o que nós recebemos do Senhor. Mas nós vamos entender que o Senhor se importa também com quem nós somos, com o nosso caráter. Aí nós avançaremos para a santificação. Ou seja, nós devemos ser transformados à imagem do nosso Senhor. O nosso caráter deve ser transformado. Isso já representa um avanço. Então nós, dia a dia, estamos atentos ao trabalho do Espírito Santo para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Mas será que isso é tudo? Se o nosso horizonte for ampliado um pouquinho mais, nós talvez venhamos a entender que somos chamados ao serviço, ao ministério, no corpo de Cristo. Não somente recebemos gratuitamente o dom de Deus, não somente estamos caminhando para sermos santificados e transformados, mas também somos chamados a servir no corpo de Cristo, servir os nossos irmãos e irmãs com a vida de Cristo. Isso é algo a mais. Mas será que isso é tudo, o serviço na igreja? Se progredirmos mais ainda, avançarmos, nós vamos talvez entender o reino. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus está trazendo o seu reino a esse mundo. E nós hoje devemos viver uma vida de reino. Ainda que esse reino seja escondido, ele deve ser construído nas nossas vidas, na vida dos santos, para apressar a vinda do reino do nosso Senhor. Então nós percebemos que há um reino que está vindo e nós procuramos entrar, participar deste reino, apressar a vinda deste reino. Tudo isso, meus irmãos, é muito grande. Nós um dia reinaremos com Cristo. O reino do Senhor, o reino milenar do Senhor está vindo. E se nós vermos o reino, nós vamos entender que estamos também sendo treinados, disciplinados, formados para este reino. Tudo isso é muito grande, mas ainda não é tudo. O deleite do Pai é ver a glória de Cristo nos muitos filhos que Ele está conduzindo à glória. Este é o propósito final. Glória. O deleite do Pai é ter muitos filhos onde a vida de Cristo foi plenamente formada e Ele pode apresentar estes filhos em glória na sua própria presença. Essa manifestação em glória será motivo de adoração universal.
Meus irmãos, e como nós sabemos que o propósito de Deus é fazer tudo convergir em Cristo, é encher com Cristo tudo e todas as coisas. Quando essa glória se manifestar, então nós veremos que haverá uma expansão por todo o universo da vida de Cristo, da beleza de Cristo, nos seus filhos, por meio dos seus filhos. É isso que vai acontecer. Glória. Esse é o propósito final, onde nós podemos vê-lo até agora. A glória de Deus nos filhos de Deus. Cristo, tudo em todos. A sua beleza, a sua formosura, plenamente manifestada. A pergunta é: estamos caminhando nessa direção, irmãos? Estamos direcionando as nossas vidas com relação a esses horizontes tão elevados para o qual nós fomos chamados? Temos avançado em permitir que o Espírito Santo nos conduza à mortificação de tudo que impede isso, de tudo que nos limita. Meus irmãos, às vezes temos dificuldade de ver o propósito de Deus, porque ainda estamos muito apegados ao que é terreno, ao que é natural, a nós mesmos. Isso nos impede de enxergar mais adiante. Mas crescendo na mortificação do velho homem e na vivificação do novo homem, nosso horizonte começa a ser alargado e nós começamos a enxergar a glória de Deus como propósito final. Temos avançado nisso, irmãos? Eu não faço essa pergunta com o sentido de acusar ninguém, mas eu acho que nós devemos todos ter constantemente essa pergunta nos nossos corações. Estamos avançando nessa direção? A nossa vida está focada nisso? Ou será que nós temos envolvimentos, empreendimentos, ocupações que têm deixado que isso seja apenas um departamento pequeno? Sim, importante, quem sabe. De vez em quando eu vou lá e eu mexo alguma coisa. O Senhor nos chama para focarmos nesse propósito que Ele tem. Ele está formando Cristo em nós com um propósito, que Ele possa manifestar sua glória em nós. E essa glória encha o universo com a vida do seu Filho, que é o que o satisfaz. Quando nós falamos de glorificação, nós falamos de algo maravilhoso. Quando nós falamos que o propósito de Deus é nos levar para lá, Ele está nos conduzindo para lá. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Contudo, esse tema exige que nós façamos uma exortação. Nós precisamos estar atentos ao tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos visto que as profecias da Bíblia têm se cumprido. O nosso irmão Christian Shane, ele costumava nos dizer que aproximadamente 97% do conteúdo profético das Escrituras já se cumpriu. Resta 3%. Saber que 97% se cumpriu é confortante para nós, porque isso nos dá confiança. Os 3% que faltam certamente se cumprirão. E dentre aquilo que o nosso irmão falou, 20 temas proféticos que ainda faltam se cumprir, dentre esses 20 temas está o arrebatamento dos santos. Dos santos vigilantes. Porque o Senhor nos adverte a vigiar quanto a este dia, no seu sermão profético, lá de Mateus 24 e 25. Meus irmãos, muitos falam que o arrebatamento é algo automático. Mas por que o Senhor falaria que nós precisamos vigiar e orar? Por que o Senhor falaria que nós temos que cuidar para não ser pegos desprevenidos?
Isso significa que é necessário estar vigilante, porque é possível perder esse dia. Então, somos advertidos a vigiar. E o Senhor, Ele fala de uma série de sinais. Ele fala, por exemplo, a parábola da figueira. Meus irmãos, nós não vamos entrar nesses assuntos de profecia, mas nós sabemos que, segundo muitos irmãos, a figueira já floresceu. Em 1948, a nação de Israel voltou a ser uma nação independente no lugar onde ela havia nascido, no Oriente Médio. A figueira floresceu. Isso foi em 48. Em 67, Jerusalém voltou. Em 48, quando a nação voltou a ser estabelecida, Jerusalém estava fora. Mas em 67, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle de Israel. Segundo Lucas 21, 24, palavras do Senhor, isso significa que os tempos dos gentios chegaram ao fim. Que a dispensação da graça se encaminha para o fim. 1967. Quantos anos já passaram, meus irmãos? A que horas nós estamos da noite? Logo depois que o Senhor fala a parábola da figueira, Ele fala de que 2 servos estarão no campo. Um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Leia lá no sermão profético, Mateus 24. Lucas 17 acrescenta uma terceira pessoa. 2 estarão dormindo. Um será tomado e deixado o outro. Esse é o momento do arrebatamento dos santos. Ninguém sabe o dia e a hora. Ele vem como ladrão. Estamos vigiando, meus irmãos. Quanto tempo nós temos para que Cristo seja formado em nós? Nós não sabemos. Mas o nosso Senhor está mostrando. Os sinais proféticos estão se cumprindo. Hoje, nós vemos um quadro mundial diferente do que nós víamos há alguns anos atrás. Eu já tenho alguma idade, estou com 65. E nós, os meus companheiros, colegas da nossa geração, nós crescemos num mundo diferente. Num mundo em que os Estados Unidos sempre foram a nação soberana e suprema. O que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos vendo um quadro de 3 confederações de nações se formando. Nós vemos o Império do Norte, liderado pela Rússia, que é anunciado por Ezequiel, capítulo 38 e 39. Nós vemos os reis do Oriente, onde a liderança é da China, que é tratado em Apocalipse 9 e 16. E nós vemos o Império Romano restaurado, que é tratado no livro de Daniel, capítulos 2, 7 e 9, configurado hoje pela União Europeia. Meus irmãos, nós estamos vendo o mundo tomar forma, segundo a palavra profética. Nós não vamos entrar nisso agora, mas nós devemos prestar atenção. Qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Quanto tempo ainda temos para nos consagrar ao Senhor? Para permitir que a vida de Cristo seja formada em nós? Nós devemos estar atentos a isso. Será que nós estamos ansiosos e desejosos pela vinda do nosso Senhor? Ou será que secretamente, lá no nosso coração, nós temos algum desejo
de que o Senhor não vem assim tão rápido, não. Eu gostaria que isso e aquilo acontecessem antes que o Senhor viesse. Será que há esse pensamento secreto no nosso coração? Será que nós tememos, de alguma forma, a vinda do Senhor? Ou nós o desejamos? Que Ele venha hoje, se possível, agora. Ah, meus irmãos, nós devemos examinar o nosso coração. E realmente rogar que o Espírito Santo derrame no nosso coração o amor de Deus, como diz lá em Romanos 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Que o Senhor coloque esse amor no nosso coração pela sua vinda, esse desejo. Ah, meus irmãos, possamos ter comunhão com Ele e descobrir quão amoroso, quão precioso Ele é, para desejá-lo. Eu gostaria de concluir falando de um sofisma relacionado a esse tema da glorificação. Existe um sofisma, existe uma doutrina enganosa no meio cristão que diz o seguinte, que ao final das nossas vidas, todos aqueles que são salvos serão levados às bodas do Cordeiro. Entrarão lá livremente. E lá receberão recompensas, receberão coroas. E todos vão reinar com Cristo. Aqueles que defendem esse tipo de interpretação, eles não negam que vão haver recompensas. Não negam que vão haver coroas. A Escritura diz isso, né? Mas o que eles dizem é que isso vai ser para todo mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus não diz isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Isso é um ensino falso. Nós recebemos o dom da salvação. Mas a recompensa, o galardão, ele deve ser obtido por mérito. Vamos ter muito cuidado aqui. Não é mérito de algo que nós fazemos por nós mesmos, não. Mas é o mérito da vida de Cristo em nós, da operação do Espírito Santo em nós, com a qual nós cooperamos, a qual nós permitimos e cooperamos com ela para que ela se concretizasse em nós. Isso tem galardão. Nós já vamos ver alguma coisa sobre isso. Eu queria citar 2 textos que tratam de um aspecto importante. Meus irmãos, quando nós somos arrebatados, para onde nós iremos? Se nós participarmos do arrebatamento dos santos, amém, nós seremos levados, nossos corpos serão transformados e iremos para a presença do Senhor. Se nós viermos a partir dessa vida, falecer, se o Senhor nos levar, nós estaremos com Cristo e aguardaremos o arrebatamento dos santos, e aí então seremos ressuscitados com eles e todos estaremos na presença do Senhor. O que acontecerá lá? Será que já entra para as bodas do Cordeiro? Vamos ver em Romanos 14, versículos de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
Esse é o tribunal de Deus. Paulo está falando aqui para os crentes em Roma. 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Estão percebendo? Romanos fala no tribunal de Deus, Coríntios fala no tribunal de Cristo. Mas é o mesmo tribunal, irmãos. Por quê? Porque o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Então, por isso, o tribunal de Deus e o tribunal de Cristo são a mesma coisa. Esse tribunal, ele não deve ser confundido com outros 2 juízos que são referidos pelo Novo Testamento. Você sabe muito bem, lá em Apocalipse, no capítulo 20, existe a descrição do grande trono branco. Esse é o juízo para a morte e para a vida eterna. Quem vai comparecer diante do trono branco, esse irá para a morte eterna. Meus irmãos, esse juízo nós já passamos. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Nós não vamos comparecer diante do grande trono branco. O juízo de morte eterna, nós já passamos. Nós já entramos na vida. Temos a vida eterna e não entramos em juízo. São as palavras do Senhor lá em João capítulo 5, versículo 24. Outro juízo está descrito em Mateus 25. Quando Nosso Senhor vier, Ele vai reunir todas as nações, na verdade eles são gentios, todos aqueles que restarem sobre a terra, eles vão ser separados. E conforme o tratamento que eles deram durante a tribulação a cristãos e judeus, eles vão entrar na parte terrena do reino milenar, ou eles serão lançados no fogo eterno. Também não entramos nesse juízo. Isso não é para nós. Agora, este juízo aqui, de Romanos 14 e 2 Coríntios 5, é um juízo familiar. É uma reunião de família. Deus vai reunir todos os seus filhos. A família de Deus vai estar reunida. E ali, então, todos receberão elogios ou reprovação. Ali haverá reconhecimento público de tudo o que foi feito por meio do corpo. Note bem, Romanos nos diz: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios fala: cada um irá receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meus irmãos, é muito importante quando nós tratamos desse assunto de Cristo ser formado em nós, que nós tenhamos em vista esse dia. Em 1 Coríntios 3, 10 e 15, Paulo nos dá mais detalhes desse dia. Ele diz assim, 2 Coríntios 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Meus irmãos, ao longo da nossa vida, depois que nascemos de novo, nós estamos sempre edificando. Como nós estamos edificando? Tudo que edificarmos tem que ter um único fundamento, que é a pessoa do Senhor. Tem que ser fundamentado nele. Ele tem que ser a pedra angular de tudo, mas nós estamos edificando. Em seguida do fundamento, devemos considerar que materiais nós estamos usando. Quais materiais? Ouro. O ouro fala da natureza divina. Prata. A prata fala da obra de redenção de Deus. Pedras preciosas fala da obra do Espírito Santo formando Cristo em nós. Esses são materiais de origem divina, que são produzidos em nós pelo nosso crescer em Cristo. E quando nós usamos isso para edificar, então, isso terá recompensa. Madeira, feno e palha são materiais muito mais fáceis de conseguir, são muito mais baratos, conseguimos em muito maior quantidade, né, comparados com aqueles outros materiais citados antes, né? Contudo, nós precisamos entender uma coisa. As nossas obras, elas vão passar pelo teste do fogo. E a madeira, o feno e a palha não passam por esse teste. Ouro, prata e pedras preciosas são purificados, aperfeiçoados, enobrecidos pelo fogo. O fogo faz parte do processo de aperfeiçoamento destes materiais. O fogo não é estranho para eles. Mas a madeira, o feno e a palha, eles queimam. A única diferença é que a madeira talvez demore um pouco mais para queimar, né? O feno e a palha mais rapidamente, mas não importa. Nada sobra senão cinzas. Com o que nós estamos edificando, irmãos? As nossas vidas têm sido dedicadas a quê? Temos extraído da presença de Deus aqueles materiais que são a vida do próprio Cristo, para que haja essa edificação que será recompensada, galardoada. Ou será que tudo o que temos feito será apresentado naquele dia e vai arder? Meus irmãos, isso não tem nada a ver com a nossa salvação. O texto está deixando bem claro aqui. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Isso não é relacionado à nossa salvação, mas é relacionado ao reino milenar que o Senhor vem estabelecer. A nossa participação neste reino milenar. O Senhor esclarece isso muito bem nas suas parábolas. E o Senhor fala que aqueles que forem reprovados no tribunal de Cristo, haverá então para eles choro e ranger de dentes. Muitas vezes nós nos assustamos com isso, mas isso aqui é para crentes. Pense, quem são as virgens de Mateus 25? Nosso irmão já falou sobre isso anteriormente. O Senhor jamais chamaria um incrédulo de virgem. Não. Essas virgens são pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. No entanto, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. 5 tinham azeite de sobra. 5 só tinham o mínimo necessário. 5 eram cheias do Espírito, andavam no Espírito e não na carne.
Vocês percebem, irmãos? O que aconteceu com elas? O noivo veio. As 5 prudentes entraram para as bodas com o noivo. As outras ficaram de fora. Meus irmãos, isso é sério. Quando nós formos levados daqui, nós vamos comparecer diante deste tribunal. Será muito triste se, por amor a nós mesmos, por amor à nossa conveniência, por amor ao nosso eu, por preguiça, por qualquer outra coisa, nós gastarmos a nossa vida terrena aqui, depois de conhecermos ao Senhor, 50, 60, 70 anos, em torno de nós mesmos, em torno deste mundo, em torno da carne, e por causa disso perdermos 1000 anos do reinar com Cristo. Existem alguns autores que dizem que o choro e o ranger de dentes, eles vão ser, porque do lado de fora do lugar das bodas, essas pessoas que ficaram de fora vão ver o que está acontecendo lá dentro. E isso vai gerar choro e ranger de dentes. Por amor a nós mesmos, por amor à nossa conveniência, por resistência à disciplina do Espírito Santo, por medo do caminho da cruz, nós perdemos estes momentos. Meus irmãos, que isso não aconteça. Nós sabemos que os 1000 anos vão terminar um dia. E quando esses 1000 anos terminarem, então haverá novo céu e nova terra. E ao final todos estarão juntos. Inclusive aqueles que tiveram que passar esses 1000 anos nessa disciplina. Então isso não envolve a nossa salvação. Todavia, pense bem, perder 1000 anos do reinar com Cristo, isso é algo muito sério. Esse momento do tribunal de Cristo não deve ser um momento de tristeza. Ele não foi feito para isso. Esse deveria ser um momento de reconhecimento, em que todas as coisas, todas as nossas obras, até mesmo as nossas intenções, 1 Coríntios 4 fala disso, que até os intentos do coração serão trazidos naquele momento. Então, meus irmãos, todas as coisas que não foram reconhecidas, todas as nossas perseveranças, mesmo sem ver resultado algum, todas as nossas orações, todo o nosso serviço, reconhecido ou não, visto ou não, tudo isso será reconhecido publicamente naquele dia. Tudo que fizermos por meio do corpo, isso receberá galardão, recompensa. Mas tudo o que fizermos de mal, que não corresponde à vontade do Senhor, isso resultará em dano, perda do reino milenar. Por isso, meus irmãos, é muito importante que não só nós nos consagremos ao Senhor e permitamos que o seu Espírito faça a sua obra em nós, mas também que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo para nos arrependermos de todo o pecado. Meus irmãos, os pecados que nós cometemos hoje, quanto ao juízo eterno, eles já foram perdoados. Não se preocupe, os seus pecados, nenhum, passado, presente e futuro, será trazido para julgamento de vida eterna na sua vida. Você passou da morte para a vida. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados por causa do tribunal de Cristo, por causa do reino. Então, é preciso sensibilidade
para que sempre que ofendemos ao Espírito Santo, sempre que falhamos para com Ele, então nós roguemos que o precioso sangue nos cubra. Nada que estiver coberto pelo sangue de Jesus será trazido à luz no tribunal de Cristo. Esse é o valor do precioso sangue. Por isso, irmãos, estejamos atentos. Esse dia do tribunal de Cristo, ele deve ser como uma formatura. Formatura não tem ninguém triste, né? Porque ninguém será reprovado numa formatura. Né? Não tem o perigo de você ir na formatura e alguém dizer, não, você tem que continuar lá, volta para a escola. Isso não vai acontecer, a formatura é algo positivo. Todos recebem os seus diplomas, todos recebem parabéns, todos serão premiados. Assim deveria ser o tribunal de Cristo. E assim deve ser para nós. E é por isso que nós devemos nos esforçar, quer presentes, quer ausentes, para ser agradáveis ao Senhor. Permitindo que o seu Espírito nos conduza. Que o seu Espírito edifique a vida de Cristo em nós. E que o seu Espírito nos faça sensíveis a tudo que é contrário à vida de Cristo em nós. Para que isso seja levado ao lugar de morte. Para que isso seja coberto pelo precioso sangue. E é assim que nós caminhamos hoje em dia, irmãos. Nós falhamos e erramos muito. Mas o precioso sangue nos limpa de todo o pecado, nos purifica de toda a iniquidade. Então, vivamos nessa perspectiva, meus irmãos. Sim, nós fomos criados para a glória. Nós fomos feitos por Deus para receber a própria vida de Deus por meio do Espírito Santo. E essa vida deve crescer em nós e deve manifestar a Cristo em testemunho de glória. Esse é o nosso chamamento. Há uma medida para o presente e não devemos perder essa medida. E aí então, irmãos, dessa forma, naquele dia, o tribunal de Cristo será uma ocasião de grande alegria. Que seja que nem nós aqui na conferência, né, irmãos? A alegria de nos encontrarmos, a alegria de ouvirmos a palavra do Senhor, de orarmos juntos, de sairmos para aquele saguão e conversarmos com irmãos que não vemos há tempo, de repartirmos de Cristo uns com os outros. Que aquele dia seja assim, um encontro de família de grande alegria. Tenhamos isso em vista. Caminhemos para esse dia. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelos teus propósitos eternos. Senhor, não sabemos quanto tempo ainda temos nessa terra, mas a nossa oração é que tu possas formar Cristo em nós. Hoje, Senhor, hoje mesmo, que tu possas nos treinar, que sejamos sensíveis a essa vida, a vida do teu Espírito no nosso Espírito, e possamos dar lugar a essa vida, cooperar com essa vida. Senhor, que não amemos o nosso eu, o nosso velho homem. Ó Senhor, que não temamos entregar esse velho homem à morte, a essa morte que tu já conquistaste por nós, a morte a qual fomos unidos na tua obra na cruz, para que haja ressurreição e assim a beleza de Cristo seja vista em nós. Senhor, que ela não só seja vista em nós individualmente, mas seja vista na tua igreja. Senhor, se apressa esse dia, Senhor. Nós sabemos que tu estás ataviando a tua noiva. Atavia, Senhor. Nós, em cada uma das nossas localidades, que possamos ser instrumentos teus, para que a tua noiva seja ataviada. E tu tenhas aquilo que tu desejas. Ó Pai, e como o nosso irmão falou na sessão anterior, tu possas olhar para nós e dizer assim: essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ó Senhor amado, faz isso em nós. Nos entregamos às tuas mãos. No precioso nome, ó Pai, do teu Filho Jesus. Amém.
Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus não